Quanto à minha infância, essa é uma das experiências. Você sabe que eu tenho um bocado de material em internet e tudo mais, mas eu nunca falei de vida pessoal. Então, para mim, é uma experiência bem ímpar, bem diferente. Difícil extrair, porque a minha foi uma vida muito simples, né? Difícil extrair daí uma grande história, mas vamos tentar. Como você pode prestar atenção nos contos de fadas, nas lendas, nas histórias, e com a ajuda da filosofia, você conseguir extrair lições e aplicá-las na sua vida? É o que você vai aprender nesse vídeo com a maravilhosa professora Lúcia Helena Galvão, numa entrevista que ela deu ali no canal Na Sombra da Minha Árvore com Leminha. Tenho certeza que esse vídeo, que essa história, que essa aula vai trazer muitos benefícios para a sua vida e muito crescimento. Como diz a professora, né? Crescimento humano. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe o seu like e, o mais importante, deixe o seu comentário que eu respondo a todos, ok? Muito obrigado por estar conosco aqui no canal Mente Forte 100. Eu sou o professor Cícero Bispo e bora para a aula. Até breve. Então eu queria apresentar para vocês professora Lúcia Helena Galvão. Seja muito bem-vinda à Árvore. E eu gostaria de fazer uma pergunta antes de você se apresentar. O que te trouxe aqui? E o que você achou dessa árvore? Antes da gente começar. O que me trouxe aqui foi a oportunidade de estar com vocês, falar um pouco a respeito de mim, um pouco da minha história, vontade de compartilhar. Vontade de compartilhar é uma coisa, minha avó dizia que era um bicho carpinteiro. Ela tinha mania de falar do bicho carpinteiro que existe dentro de nós. Vontade de colocar para fora um pouco das nossas histórias. Eu sou uma amante de boas histórias. E esse convite para mim é uma alegria, poder revisitar essas histórias antigas. E essa árvore parece, como toda grande árvore, parece um eixo do mundo, né? Essas árvores grandes dão a sensação de que elas trazem mensagens lá do centro da Terra, para o centro de todos os seres humanos. Elas são profundas conhecedoras de centro. Aprofundam raízes lá nas entranhas da terra e vêm para cá trazer as suas folhas, às vezes flores, às vezes frutos. E é mais ou menos o que a gente tem que fazer também. Encontrar esse centro, esse núcleo, essa essência e trazer para o mundo para que ele possa ser comunicado através de flores, através de frutos. Então elas são sempre mestras, as grandes árvores. E é uma satisfação estar junto de uma mestra como essa, uma grande e bela árvore. É uma energia muito forte. Que eu não sou nada importante e que então não tem problema eu sei quem eu sou aqui. E que tudo que eu escutar de você e de todas as pessoas que sentam aqui na árvore, eu aprendo muito. Mas que eu sei que a luz do ministro se apaga quando o rei chega. Então eu vou tentar me silenciar e vou pedir para você contar as histórias. Essa fala não é minha, ela é de Shakespeare e eu acho muito bonita, que sempre tem alguém que a gente pode aprender. E eu gostaria de começar querendo saber de você, assim, de onde veio essa vontade de saber, de conhecer? Isso veio de criança? Essa curiosidade sua, da Lúcia? Nós nem falamos seu nome até agora. Isso veio de onde? Você se lembra de ser uma criança curiosa? Sim, sempre foi? Me conta. Mas antes, você me permite, eu gostaria de comentar um pouco o que você falou. Se você é uma pessoa sem importância, deve ser a pessoa mais rara que eu já conheci na minha vida. Porque eu não conheço ninguém que seja sem importância. Isso não existe. Claro que todos nós, uma das coisas mais importantes, eu me considero uma aprendiz de filósofa. Uma das coisas mais importantes na filosofia é exatamente ter ânimo de aprendizado e não se considerar dono de nenhuma verdade. Porque cada ser humano é um universo de aprendizados. Então, qual é o ser humano que não é importante? Não seria humano. E também não acredito que nós não sejamos nobres. Nobreza, para mim, tem um simbolismo muito mais elevado do que simplesmente hierarquia. Concordo, tenho uma grande admiração pela Rainha Elizabeth, pela capacidade de autossacrifício que ela tem, e isso é muito bonito, em prol de uma ideia, de um ideal.
Mas também acho que nós estamos cheios de pessoas que têm essa capacidade de autossacrifício aqui também, em todos os lugares. A nobreza tem a ver com o simbolismo do sangue azul, que é aquele sangue que corre mais pelas coisas do céu do que pelas coisas da terra, que corre mais por ideais do que propriamente por satisfações materiais. E isso nós encontramos pessoas em todos os lugares assim. Então, a nobreza está adormecida dentro de nós, só esperando o momento para despertar. E essa é a verdadeira nobreza. Eu posso dizer que a falsa nobreza, que é meramente de nascimento, ela muitas vezes avilta a verdadeira nobreza, que é a nobreza de conquista, de construção, aquela que nós construímos dentro de nós. É evidente que essa, não há quem seja destituído dela. E acredito que quando há uma pessoa nobre, de uma certa maneira, ele se torna um pequeno rei daquele grupo de pessoas que ele atinge, um inspirador. Bom, quanto à minha infância, essa é uma das experiências. Você sabe que eu tenho um bocado de material em internet e tudo mais, mas eu nunca falei de vida pessoal. Então, para mim, é uma experiência bem ímpar, bem diferente. Difícil extrair, porque a minha foi uma vida muito simples. Né? Difícil extrair daí uma grande história. Mas vamos tentar. Eu fui uma criança, e sou ainda essa criança, muito calada, muito reservada. E é interessante porque as pessoas falavam inclusive com a minha mãe, bom, ela é muito tímida, isso pode ser um problema, tem que levar para fazer um tratamento. E na verdade eu nunca entendi muito bem isso, de ter que pegar uma pessoa, fazer um tratamento porque é muito fechada, muito calada, porque eu estava muito bem, muito calada. Eu tinha uma vontade muito grande de entender as pessoas, de ouvi-las, de saber qual é o mistério que elas portavam. Eu não estava calada, me reprimindo ou de alguma maneira me sentindo anulada. Eu estava calada vendo a vida, calada vendo o que as pessoas são, onde elas querem chegar com isso, qual é a intenção delas, o que é o mundo, o que é que ele espera de mim. Eu era uma grande observadora. Hoje é uma das coisas que eu, quando quero ter certeza de que eu sou uma filósofa, eu busco essa memória. Porque eu era uma amante da sabedoria já nesse tempo. Dentro dos meus recursos, dentro das minhas condições, eu me lembro que havia uma poltrona na sala da minha casa que eu colocava as pernas penduradas de um lado e me encostava de outro. Ficava ali durante muito tempo, pensando, por que será que tem tanta estrela no céu? Quem fez isso estava pensando o quê? O que ele queria disso? Será que a gente é sem importância só porque é pequeno? Ficava pensando, será que a importância das coisas é porque elas são pequenas ou são grandes? Ou não tem nada a ver a importância com o tamanho? E fazia perguntas, e às vezes colocava isso no meu diáriozinho de menina. Um dia desse eu achei meu diário de 15 anos. É tanta coisa assim, insólita para uma criança estar pensando, para uma adolescente estar pensando. Então eu era reservada, mas não tinha nisso nenhum complexo, nenhuma repressão, nenhuma autorrepressão. Havia uma curiosidade muito grande sobre as coisas que estavam passando diante dos meus olhos. E ainda agora eu tenho esse bicho carpinteiro da Dona Julieta dentro de mim. Eu olho para esse nosso cenário, para as pessoas que estão aqui, para as coisas, para os objetos, para as plantas, e me dá uma vontade de entender o mistério desse momento. O que nos trouxe aqui? Qual é o ponto de encontro que nos une? O que há para aprender de cada situação, de cada lugar? Eu tenho uma curiosidade vital sobre a vida. Eu acho que isso é bicho carpinteiro de filósofo. Agora tem um detalhe. Da mesma maneira que eu acredito que não existem pessoas sem importância, eu não acredito que existam pessoas que não são filósofos. Apenas está mais ou menos adormecido dentro deles. Nas imediações de despertar ou um pouco mais distante. Quando a gente descobre que está um pouco mais distante, pode acelerar. Acelerar esse parto, para que venha a luz mais rapidamente. Esse enorme bicho carpinteiro, essa vontade de desvendar os mistérios da vida, essa postura de estar aprendendo o tempo todo. Tenho certeza que, não sei quantos anos me cabe ficar no mundo, mas eu tenho certeza que, quantos forem, todos eles vão ser imbuídos de algum significado. Isso é tão bonito. Existe uma coisa que eu gostaria de dar para as pessoas, é essa vontade de fazer com que o nosso tempo seja imbuído de significado. Que haja aprendizado, que haja mistério, porque a cada momento é isso, tem um mistério. Tem um mistério único e irrepetível nesse momento que a gente vive agora.
no seu olhar, na sua expectativa, na nossa conversa, na empatia que a gente gera nesse momento. Isso é muito bonito. E eu me lembrei das minhas avós, porque a sua avó é uma pessoa que eu gostaria de conhecer, porque eu já a conheço através de você. E que talvez eu vi sua avó te ajudando nisso que você era, porque uma criança aparentemente estranha, quando ela tem um ser como a sua avó, ela tem asas, né? Não é isso? Uhum. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que eu gostaria muito de ter conhecido suas avós, porque as duas têm histórias maravilhosas. Eu adoro pessoas organizadas. E a sensação que eu tenho é de que elas estão procurando organizar do lado de dentro. E, ao mesmo tempo, que estão procurando realçar a beleza de cada coisa. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu lavo um banheiro, eu fico na porta olhando e achando uma obra de arte. Acho belas coisas quando estão limpas, cada coisa no seu lugar, por muito simples que sejam. Eu acho isso uma grande virtude. E a outra que fazia doces também, fazer doce é uma função que traz um mito, né? Que é adoçar a vida, trazer um momento de sabor, um momento de alegria para a vida. Então eu gostaria de ter conhecido ambas. Eu tive, óbvio, também duas avós, uma com um contato mais intenso, a outra menos. Uma das minhas avós era uma senhora vinda do Nordeste, muito simples, com quase nenhuma instrução, mas que tinha uma sabedoria de vida muito interessante, mas assim, ela soltava em doses homeopáticas. À medida que as circunstâncias iam demandando, ela ia soltando. Não era afetuosa, daquele tipo de vó que bota os netos todos no colo e enche de presentes e carinhos. Ela era reservada, ela estava sempre no cantinho dela. Mas quando a gente pressionava, sempre vinham preciosidades. Costumo dizer que ela era a rainha dos ditados populares. Alguns até hoje eu acredito que foi ela mesma que criou, porque eu nunca mais ouvi ninguém falando. E reflexões sobre a vida muito interessantes, muito fortes. Ela se colocava de uma maneira muito intensa, como uma pessoa que está falando de algo com propriedade, de que sabe o que está falando. Então a gente chegava às vezes na casa da minha avó. Ela era já casada pela segunda vez, meu avô faleceu muito cedo. E o esposo dela chegava para a gente e dizia: fica quietinha que a avó está matutando. E matutar consistia em pegar bolinhos de arroz com feijão que ela fazia com a mão e ir num cantinho lá no quintal, ficar comendo aquilo com a mão e pensando. Nossa. Refletindo, chegando a conclusões. E eu ficava curiosíssima para saber o que era matutar e o que era que ela estava pensando. Ela não podia chegar perto, ela estava matutando, o menino não chegava perto. Não. Ela ficava no cantinho observando aquilo e às vezes provocando ela para saber se saía alguma coisa lá daquele matutar dela, se saía algum ensinamento. E saíam muitos. Saíam observações muito profundas sobre a vida, saíam ditados populares engraçadíssimos, saíam posturas muito firmes. Ela era muito danada para olhar para a gente e saber mais ou menos, como se ela tivesse observado longamente o ser humano e soubesse mais ou menos quais eram as motivações dele. Recordo meu irmão, bem mais velho que eu, quando ele apareceu com uma primeira namoradinha, e ela olhava e dizia: estou te vendo, menino. Estou vendo para onde que você vai com esses pezinhos. E sabia. Você percebia que ali havia um grande conhecimento realmente da natureza humana, fruto de muita observação. Então hoje eu às vezes lembro estudando para uma palestra, estudando para uma conferência, ou simplesmente refletindo sobre um tema qualquer, e lembro das máximas dela. Como aquela máxima que depois eu vim descobrir que era uma frase de um filósofo, e minha avó falava. Ela dizia: olha, você, a vida é que nem pedra de amolar, ou ela te gasta ou ela te afia, depende se você é faca boa ou faca ruim. Você vai dizer, ela deve ter lido isso em algum lugar, mas o problema é que ela não lia. Ela não lia. Ela não lia, ela era muito simples, pode ter ouvido de alguém, talvez. Mas o fato é que aquilo era dito com tanta propriedade, como se ela soubesse bem do que ela estava falando. Ela mesma passada por muitas situações duras, tendo perdido 5 filhos por uma situação precária no interior das Alagoas, que na época era muito precária, vindo para o Rio de Janeiro salvar a única filha que sobrou, numa situação financeira muito difícil. Meu avô trabalhando duro, depois a perda do meu avô, ela trabalhando duro. Enfim, é como se ela conhecesse bastante da dor humana
e também da capacidade de resiliência humana. Nossa, porque a maior dor, assim, a perda de um filho, eu acho que não tem nada, não tem uma dor pior que a perda de um filho, não. Uma mulher que passa por isso 5 vezes e de uma forma resignada, né? Assim, que eu falo porque quando eu vejo na África que ainda tem mulheres que eu fico assim, que perde vários filhos, parece que, não é que fica normal, mas parece que é uma realidade tão real que a pessoa parece que tem que aceitar de uma forma mais resignada. Eu acho que resignada não era bem um adjetivo que encaixasse com a dona Julieta, ela era muito forte. Ela tinha um hábito de lutar até o final, mas se não dava, se ela era vencida pelas circunstâncias, ela enfrentava com muita dignidade. Mas resignada ela não era diante de nada. Era uma guerreira. Era forte, forte, forte. Foi uma pedra maciça mesmo, daquelas, como um diamante bruto. No fundo, eu gosto dessa imagem. Gosto de ver minha avó como tendo sido um diamante bruto, que nunca teve uma circunstância de vida que esculpisse para que ela pudesse ser lapidada e brilhar com seus melhores brilhos. Mas ali havia uma solidez, uma resistência à adversidade e uma capacidade de tirar das circunstâncias sabedoria. E ela era assim. E muitos anos depois, quando eu vinha saber o que era filosofia, me deu a certeza de que ela, de alguma maneira, já sabia. Era uma filósofa iniciada. Professora, e você é carioca? Eu vou falar você. Claro. Carioca. E aí, como foi isso? Aí, Brasília já tem quantos anos? Eu saí do Rio de Janeiro com 9 anos de idade. Rio de Janeiro foi um episódio na minha vida e na vida dos meus pais, né? Que chegou um do Rio Grande do Sul, o outro das Alagoas, se encontraram no Rio, viveram lá muitos anos. E, num determinado momento, a oportunidade do sonho, Brasília, a cidade sendo construída, oportunidades. E o meu pai pegou a família, colocou dentro de um carrinho velho e vamos para o Distrito Federal. Com 9 anos, você tinha 9 anos. Tinha 9 anos. De quantos filhos? São 5 filhos, mas todos muito mais velhos que eu. Eu sou a caçula. A rapinha do tacho. Na minha época já éramos só 2, os outros já estavam casados, já tinham seguido vida. Chegamos nós 4 no Distrito Federal, em Brasília, uma cidade, em 1973 eu cheguei. Ainda era muito, digamos assim, em termos de infraestrutura urbana, precária, deixava muito a desejar, em comparação, pelo menos, ao Rio de Janeiro que eu estava deixando. Há muita poeira, uma cidade ainda, um protótipo do que viria a ser. Mas uma cidade onde os nossos sonhos germinaram. Eu me sinto, de fato, hoje uma brasiliense de raiz, porque foi aí que eu aprendi a ver a vida, foi aí que eu amadureci. E onde que entra a Nova Acrópole e a filosofia? Assim, já existia, mas assim, de como instituição que te levou a ser uma filósofa, assim, de ver que hoje é conhecida, porque hoje a Nova Acrópole abriu essa porta, assim. Na verdade, a importância é vital. Apesar de eu sentir que eu tinha uma natureza para filósofo, talvez isso nunca tivesse realizado. Eu cheguei há algum tempo a fazer filosofia acadêmica, não era o que eu esperava, não era o meu sonho. Não tenho nada contra a filosofia acadêmica, mas realmente não era o que eu estava buscando. Conheci Nova Acrópole com 24 anos de idade. E foi realmente a matriz que colocou ordem em tudo que eu trazia dentro de mim. Como se tivesse algum potencial, mas muito esparramado, muito sem ordem. E provavelmente não se ordenaria nunca na vida. Eu vejo as pessoas que chegam na escola e ficam com a gente na escola, chegam assim com muito potencial. Mas um potencial que ela não soube organizar, colocar cada coisa no seu lugar, dar aquela beleza necessária. Nova Acrópole ajuda a descobrir essa filosofia dentro de nós. É uma instituição internacional que trabalha promovendo filosofia como arte de viver, para os 4 cantos do mundo, mais de 60 países. Quando eu a conheci, eu era uma garota, já tinha passado por movimentos políticos, já tinha tentado encontrar um sentido para as minhas inquietudes de diversas formas e não tinha achado. E foi uma experiência fantástica. Levou muito tempo para eu acreditar que aquilo existia, porque no meu universo de possibilidades não havia nada parecido com aquilo. Não tinha nada a ver com política, não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com nada que eu conhecia. Era uma maneira de ordenar o pensamento
extraindo o melhor que existe dentro de nós. De tal maneira que as coisas melhores, assim como a sua avó, quando arrumava a casa, devia colocar o vaso mais bonito na mesa da sala, a filosofia pega aquilo que tem de melhor dentro de nós e coloca na vitrine, na mesa da sala. Aprende, ensina a gente a trazer à tona, que é a raiz da palavra educação, né? Eduzir, trazer à tona. E ela fez isso comigo. De repente eu comecei a perceber que gostava de poesia, eu não sabia. Que eu gostava de escrever poesia, isso eu não saberia nunca, porque nem lia poesia quando eu encontrei no Pacrópole. Comecei a perceber que eu tinha natureza para professora. Nossa, eu era considerada uma pessoa tímida. Não tinha coragem de falar em público e para mim juntou 2 ou 3 pessoas, já era público. Eu passei a minha carreira acadêmica, quando havia trabalhos em grupo, eu pegava os colegas de trabalho e dizia: apresenta a minha parte que eu escrevo a tua. Era verdade, estou confessando para você que é um pecado terrível. Eu passei toda a minha carreira acadêmica fazendo isso. Apresenta a minha parte que eu escrevo a tua, para fugir de apresentação. Tinha medo de público, não tinha coragem, não tinha ânimo também. Nunca descobriria que eu tinha natureza para professora. Eu me recordo como se fosse hoje o dia que já em Nova Acrópole me pediram para dar a minha primeira aula. E foi muito tranquilo. Eu imaginei, vai ser um desastre. E foi muito tranquilo, eu achei estranha aquela possibilidade. É como se eu tivesse deixado a Lúcia, com todas as limitações dela, pendurada na porta. E tivesse entrado com algo que estava dentro de mim, com o meu melhor. E aquilo ali era um espírito de missão, eu não tinha por que me inibir. Eu estava dando o meu melhor. Isso foi um aprendizado feito através da filosofia. Extrair de dentro de nós, trazer à tona, eduzir aquilo que de mais luminoso a gente tem. Não sei se você já parou para perceber, eu gosto muito dessa curiosidade. Quando a gente fala que uma mulher deu à luz, tem uma crase nesse ar. Ela deu uma criança para a luz. Não foi a luz que veio e foi presenteada para aquela criança, não. Ela presenteou a criança para a luz, para servir a luz. Para ser emissário dela no mundo. Eu acho isso o máximo. E a filosofia me ensinou isso, a servir a luz. Descobri, olha, existe luz dentro e fora de você e você vai ser uma servidora disso. Sim, senhor, é isso aí que eu vou fazer. E sigo. Pelo resto da minha vida. E você tinha uma carreira, não sei se ainda tem, profissional paralela a isso. Todo professor de Nova Acrópole tem, porque Nova Acrópole não remunera. Não é? Nós somos voluntários em Nova Acrópole. Então, todos os professores, tanto que as nossas aulas durante a semana são todas noturnas, porque durante o dia trabalhamos. Eu tive uma carreira, acabei de me aposentar, inclusive. Tive uma carreira, trabalhei a vida inteira, porque Nova Acrópole é trabalho voluntário. Então, é você trabalhar 8 horas por dia, às vezes ter filhos pequenos, como eu tinha, atender muito bem tudo, não sacrificar nada, e à noite ter trabalho voluntário, todas as noites. Fazer isso de uma maneira tal que eu não seria tão boa mãe se não fosse o meu trabalho de filósofa, eu não seria tão boa filósofa se não fosse o meu trabalho de mãe, tudo se mescla, tudo se entranha, tudo é vida. Filosofia não é uma coisa para você fazer numa parte da sua vida, é para você fazer até nos sonhos. Eu não digo que é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, porque às vezes até nos sonhos ela entra. E eu já tive essa experiência de ter sonhos muito filosóficos, eu sei que isso é assim mesmo. Essa árvore foi uma... A Ieda falou uma coisa bonita, ela falou que é uma canalização. Essa árvore foi uma canalização. Eu escutei isso aqui, mas eu estou mais aberta a receber essas coisas. Eu não estou mais, não, estou doida. Não, deixa eu escutar esse pensamento. Ele pode fazer sentido. Até aquele que fala assim para mim, você não é capaz. Não, porque quando a gente... Com o seu aceite, eu falei, bom, vou ter que ler tudo daqui nesse mês, né? Bhagavad Gita, esse eu já li. Mahabharata, Livro dos Mortos. Aí eu falei assim, não sou capaz. Aí eu falei, não, então eu vou para a segunda fase. Vou escutar todas as palestras dela. E já escutei a maioria delas e mais de uma vez. Não, também não vai dar tempo. Não, então você é a Leninha mesmo. Vou sentar ali. E você, ela, é o que temos aqui. Mas eu ando cada vez mais satisfeita com essa Leninha. Eu acho que isso é uma questão de maturidade, sim. É uma questão de estar apaixonada, apaixonada não, amando o conhecimento. O conhecimento me dá serenidade em todas as áreas da vida. No consultório, quando eu vou conversar com o filho, deixa eu te enxergar direito. Deixa eu sair daqui e te enxergar.
Então, assim, eu tenho ficado mais satisfeita comigo. Estar aqui ao seu lado é uma prova disso. Não é fácil estar aqui ao seu lado. Mas, professora, aí a gente conta isso tudo. E com essa internet, com essa pandemia, a internet foi um advento muito importante, que muita gente fala, ai, que horror, a internet é um horror. Não. Eu acho que o problema da internet, nosso problema hoje é o silêncio dos bons. São pessoas tímidas, que se guardam no seu conhecimento e que, na verdade, precisava aparecer. É uma ferramenta muito poderosa. E a pandemia escancarou, o que foi a pandemia para você? Você se transformou na pandemia, assim. Eu te vi presencialmente em 2019, te vejo hoje em 2022. Como é que foi essa pandemia para a Lúcia? Março de 2020, quando começou a se delinear que a gente ia passar por uma experiência sui generis, né, que não tinha nada parecido na nossa vida, eu pensei comigo mesmo, as pessoas vão sofrer um bocado, isso não vai ser fácil. Porque às vezes pequenos acontecimentos da vida a gente já não sustenta, né? Há uma fragilidade. Imagina de repente a vida inteira parar e todo o contexto da sua rotina mudar. As pessoas vão sofrer muito. Não só pelo mal físico que a pandemia apresenta, mas pela mudança brusca nas suas vidas. Portanto, eu tenho que chegar mais perto. E resolvi, e mobilizei muito o pessoal da Nova Acrópole para fazer o mesmo, todo mundo fez, triplicar o ritmo que eu tinha. Então, nós chegamos a um tempo, principalmente no primeiro período, que foi 2020, a fase mais dura, de fazer gravações todos os dias. Todos os dias, a filosofia na notícia do dia. Hoje, como é que você está se sentindo? Hoje, como vai? Hoje, como é que está? Você já ligou para aquele amigo que está sozinho em casa? Já se colocou à disposição dele? Hoje, você já viu se não dá para, de repente, mandar uma cesta básica para alguma instituição? Hoje, você já praticou a generosidade? Olha que a generosidade alivia muito a tua dor. Já pensou nisso, naquilo outro? Já teve tal postura diante da vida? E ficamos ali marcando realmente presença dia a dia. Foi uma experiência muito bonita, muito forte. E hoje eu considero que tremendamente válida. E as pessoas sentiram que a gente tinha acelerado o passo. Olha, estamos aqui. Precisou, conta com a gente. E foi muito bonito mostrar para as pessoas que as virtudes não são teoria, não são contos de fada. Negócio de virtudes, é muito bonito para o príncipe do conto de fada. Virtude é o que nos segura no momento que a vida nos coloca obstáculos, na hora que a vida treme, na hora que puxa um tapete. Quem segura a gente, na verdade, é a virtude. E foi muito bonito poder demonstrar isso de maneira clara. Olha tal coisa. Seja mais solidário, seja mais empático, que você sofre muito menos. Se as pessoas te darem retorno, é verdade. Estou pensando mais na dor do outro e sofro muito menos. Eu sempre conto um exemplo para os meus alunos de que é como se você imaginasse que você tem uma estátua em cima de uma mesa. E essa estátua está amarrada ao teto por um ganchinho daquele de samambaia e um fio bastante espesso de nylon, bem amarrado. Ainda que você corte as 4 pernas dessa mesa e ela tombe, a estátua não cai, porque o ponto de apoio dela está acima. Então a vida às vezes vem e corta as 4 pernas da nossa mesa. Teve gente que perdeu o emprego, teve gente que adoeceu, teve gente que perdeu entes queridos, teve gente que viu a sua vida pessoal desmoronar. Mas ainda assim consegue se manter de pé se tem um ponto de apoio que está acima. Que são valores, que são virtudes, que é um grau de espiritualidade. E isso foi muito concreto, ou seja, foi um laboratório. Um momento para a gente testar que todas essas visões filosóficas que são tão bonitas no meio de uma palestra, na vida funcionam, dão resultado, dão resposta. E isso, apesar de toda a dor que a pandemia trouxe, isso foi um elemento positivo. Quem testou saiu mais fortalecido, mais confiante de que os valores realmente são aqueles com quem a gente pode contar no momento em que as portas se fecham. E o que poderia contar para você, eu acho que dentro do contexto do que a gente está fazendo, eu vou tentar contar histórias que estão entrelaçadas com a minha vida, que eu acho que tem a ver com o que a gente está conversando, né? Da minha história. Tem uma história em particular que ela nasceu de uma necessidade muito grande de integrar os fatos da minha vida, de perceber como todas as coisas, sem exceção, foram úteis e me trouxeram até aqui. E como nenhuma delas foi perda de tempo, como tudo foi necessário. Lançar luz mesmo sobre os momentos mais difíceis. Eu acho que quando a gente integra todos os acontecimentos da vida,
a vida se ilumina e a gente começa realmente a entender que se não fosse cada coisa, mesmo as mais amargas, nós não seríamos o que somos. E aí, pensando nisso e querendo transmitir isso, uma vez eu criei uma história. Que foi o seguinte, um conto de fada. Eu atualmente falo bastante sobre storytelling, tem até um curso sobre isso. E eu falo disso, de você ter algo a dizer. E conhecer um pouquinho do estilo dos contos de fada. Saber criar as suas próprias histórias. A Zara adora participar. Eu adoro o cachorro, pode deixar ela aqui que ela é muito bem-vinda. Então eu criei essa história. Era uma vez um príncipe, que ele chega num reino e o rei diz, salve a minha princesa que foi capturada por uma bruxa. E essa bruxa se transformou num dragão poderoso. E esse dragão fica guardando a torre de um castelo e não deixa que ninguém a salve. Diz a lenda que um príncipe viria e salvaria minha filha, pode ser você. Aí o príncipe, que era um homem muito justo, muito bom, mas apenas um garoto, né, montado no seu cavalo, ele diz, isso é nobre, justo e bom, portanto eu vou fazê-lo. E parte imediatamente na direção da torre do castelo para salvar a princesa, mesmo sabendo que do outro lado havia um dragão. Só que quando ele começa a caminhar, nos primeiros passos da sua caminhada, ele encontra um pássaro que havia sido ferido por uma flecha. E ele fica muito comovido com a dor daquele pássaro, ele desce, apeia do seu cavalo, mesmo tendo pressa, ele apeia do seu cavalo, vai lá e com todo o cuidado consegue retirar a flecha daquele pássaro, consegue fazer um curativo, cuidar dele, até que o pássaro consegue voltar a voar. Aí, muito agradecido, esse pássaro vira para ele e diz, você é tão bondoso que essa flecha que você tirou de mim está imbuída de poderes mágicos. Quando você estiver enfrentando um obstáculo muito grande, que parece maior do que você, guarde essa flecha e a use, que ele vai te ajudar a vencer todos os obstáculos. E o príncipe então guarda essa flecha e leva com ele, e continua caminhando. Lá pelas tantas ele encontra um homem que era um frei de uma determinada igreja que ficava ali próximo, vivia naquela região, e que tinha um conjunto de chaves penduradas na sua cintura. Só que ele havia se distraído na estrada e tinha caído prisioneiro de uma armadilha para ursos. Estava ali preso e imobilizado e não conseguia se movimentar para tentar abrir o cadeado da armadilha. Machucado, inclusive, não conseguia. E aí o príncipe, mais do que rapidamente, vai ali e pega aquelas chaves da cintura dele até encontrar uma que abre o cadeado daquela armadilha. E consegue desmontar a armadilha, o atende, faz os curativos até que ele esteja melhor. Apesar dele ter pressa, ele atende aquele homem até que ele esteja melhor. E aquele homem, muito agradecido, diz, olha, a sua bondade imbuiu essa chave de poderes mágicos. Você imbuiu essa chave de poderes mágicos. Portanto, leva essa chave com você. E quando houver uma porta que esteja muito difícil de ser aberta, você deve usar essa chave, que ela abrirá diante de você. E o príncipe, mais uma vez, pega a chave, coloca na sua bolsa e continua o caminho. Mais adiante ele encontra uma senhora, e essa senhora parece que estava tentando coletar sementes e havia mordido uma dessas sementes e engasgado com ela. E estava ali sufocando, sem conseguir respirar. E ele, apesar de estar com pressa, não pode deixar de atender essa senhora. Desce do seu cavalo, vai lá e consegue fazer com que ela jogue aquela semente para fora. Consegue fazer com que ela cuspa a semente e volte a respirar, ela estava sufocando. Aí ela diz, olha, essa semente que me impedia de falar vai dar para você a palavra. Você é tão bondoso que você imbuiu essa semente de um poder mágico. Na hora em que você necessitar de ter uma palavra e não a tiver, não a encontrar, coloque essa semente contra o seu coração, que ela te dará as palavras que você necessita. O príncipe guarda a semente e segue o seu caminho. Até que lá pelas tantas, depois de muito caminhar, ele vira uma curva e lá está o dragão poderoso guardando a torre do castelo. E ele tem uma luta terrível contra aquele dragão, mas o dragão muito maior, muito mais poderoso que ele sente que vai ser vencido. Aí ele lembra da flecha que o pássaro lhe deu. E na primeira oportunidade ele lança aquela flecha que vai atingir o coração do dragão, que tomba morto. E aí ele, muito feliz, se dirige à torre, mas a torre estava poderosamente trancada por vários cadeados. E a princesa presa lá dentro.
E aí ele não sabe como fazer para abrir aquele tantos cadeados, ele lembra da chave que o frade lhe deu. E toma essa chave e vai abrindo todos os cadeados com essa chave. Ela abre todos. E ele pode finalmente entrar na torre. Quando ele sobe ávido a escadaria da torre, chega lá em cima e encontra a princesa. Automaticamente se apaixona por ela e ela por ele. E pensa, ele deve ser o príncipe da lenda que ele viria me salvar. Mas pode ser que não. Pode ser que a bruxa tenha se transformado num príncipe, já que ela tem esses poderes, só para me enganar e para me levar ainda mais distante da minha terra e da casa do meu pai. Então eu não posso aceitar assim de primeira, ele tem que ter a senha. Ele tem que me dizer a frase que me convença que ele é realmente o meu príncipe encantado. Ela diz, diga a frase, para que eu saiba que é você a pessoa que veio me resgatar. Ele não sabe qual é a frase. Depois disso tudo. Ele lembra da semente que a mulher lhe deu. E coloca essa semente contra o coração e as palavras que ele conhecia, mas não sabia formulá-las, vêm aos seus lábios. E ele diz, princesa, eu vim até você por um caminho reto, com o coração aberto e com um grande amor como direção. E é assim que eu chego aqui e venho resgatá-la, por um caminho reto, com o coração aberto, ao longo de todo o caminho, e com grande amor como direção. E ela reconhece que essas são as palavras corretas, e eles se unem e são felizes para sempre. Mas é lógico que se ele tivesse deixado de atender uma pequena necessidade no meio do caminho, ele não teria as armas para poder abrir aquela torre e atingir o seu sonho. Um ser que estivesse sofrendo, o coração teve que estar absolutamente aberto o tempo todo, para que ele pudesse atingir o seu grande amor, que era a sua direção. E eu gosto dessa história porque às vezes a gente está na correria e tem uma coisa pequena, um animalzinho na rua sofrendo, uma planta que você sente que não foi regada, não tenho tempo para isso. Se eu não tiver para isso, eu não vou ter para nada. Porque essa chave vai me faltar para abrir uma porta lá na frente. São as construções. São as construções que te levam a ser digno. Porque, na verdade, nós viemos aqui para deixar uma trajetória humana, um rastro humano no mundo. De tal maneira que quem passe por nós, veja esse rastro e diga, por aqui passou um ser humano. Dizem que na escola pitagórica, o museu pitagórico, quando os discípulos de Pitágoras passavam pelas ruas de Crotona, sem ter nenhuma identificação, só pela maneira como eles agiam, as pessoas diziam, lá vai um pitagórico. Por ali vai um pitagórico. E a gente tem que ter essa busca de que as pessoas possam dizer, por ali vai um ser humano. Olha o rastro, olha o trilho que ele deixa no caminho. Ele deixa um mundo melhor do que aquele que ele encontrou. Nas pequenas coisas. Portanto, logicamente, a soma das pequenas coisas dará uma vida digna. Esse é um dos contos que eu gosto bastante. É seu? É meu. É lindo. Eu não conhecia. Assim, eu acho que eu já tinha escutado você contar, mas eu não sabia que era seu esse conto. Você escreve muito bem, né? Suas poesias. Bom, se eu escrevo bem, eu já não sei dizer. Mas você escreve? Mas eu crio histórias às vezes, porque às vezes é tão sugestivo, às vezes a gente olha para a vida e ela parece uma história. Uma história. Você tem um filósofo em especial que fala, esse foi aquele que mais marcou em mim? Um livro, uma coisa que mais marcou todos esses seus anos de estudo? É muito difícil dizer né? Mas com certeza houve alguns que me marcaram muito. Com certeza, do ponto de vista da filosofia ocidental, é Platão. Os diálogos platônicos são qualquer coisa de sensacional. Você mergulha naquela, porque ele é tão lógico, o argumento é tão perfeito, ele segue uma sequência mental muito perfeita, um silogismo perfeito. E ao mesmo tempo ele é muito mítico, porque tem mitos, tem momentos em que ele entra a contar mitos que são uma representação perfeita da situação humana. Eu costumo dizer que o mito da caverna explica a situação humana desde a máxima ignorância até a máxima sabedoria. Está tudo ali num mito. Ele é muito criativo para mitos. Então ele tem muitas ferramentas para trazer uma mensagem para o nosso coração. E traz coisas sensacionais. As coisas mais maravilhosas que eu já vi na filosofia, com certeza eu vi nesses diálogos platônicos. Me marca muito. Mas também gosto muito da filosofia oriental. Gosto demais. E tem um livro indiano, em especial, que é um livro sagrado, que é o Ramayana,
Eu considero o livro mais lindo que eu já li na minha vida. O Bhagavad Gita é uma parte do Ramayana? É uma parte do Mahabharata, Mahabharata. que é um outro livro indiano. Isso que é lindíssimo também. Porque eu li o Bhagavad Gita e você fala de uma parte da discussão, e eu falo que aquela discussão, né, que é o meu inimigo interno, é aquela confusão toda, mas aquela parte que você conta aquela história que eu acho linda, do Arjuna quando vê o pássaro, quando ele vai atirar, acho linda essa história. É muito bonito, isso é parte do Mahabharata, né? O momento em que os príncipes estão sendo educados por Drona, que era um grande arqueiro, era o maior que havia no reino, em Hastinapura. E aí os príncipes são colocados para treinar arco e flecha com ele. E aí Drona coloca um pássaro de madeira numa árvore. E ele vai chamando os príncipes, pede que eles apontem para tentar atingir o olho do pássaro. Era um pássaro de madeira, com um olho muito bem desenhado, né? Ele queria que eles atingissem o olho do pássaro. E aí os príncipes armam o arco, ele diz, para agora, antes de disparar a flecha. Me diz o que você está vendo. Eu estou vendo uma árvore, o céu azul, os pássaros voando, o pássaro e o olho do pássaro. Ele diz, não dispara. Aí vem outro, faz a mesma pergunta, mesma coisa, estou vendo o céu, a terra, os passarinhos, as folhas se mexendo, não dispara. Até que num determinado momento vem Arjuna, o príncipe, o poderoso. Ele arma seu arco e flecha para poder atingir aquele pássaro. Drona diz, antes de atirar, me diz o que você está vendo. O olho do pássaro. Que mais? Mais nada, só o olho. E aí ele diz, pode disparar. E ele dispara e vai exatamente no olho. Capacidade de estar inteiro naquilo que se faz. Inteiro, sem reservas. Eu tenho um poema que eu gosto bastante dele, que se chama Sem Reservas. Senhor, sonhai comigo sem reservas, sem limites. Porque tu sabes, e um dia eu saberei, que sem dúvida serei aquilo em que tu acredites. Sem reservas, sem limites, inteiro naquilo que você se dispõe. A cada coisa, a cada momento inteiro. Como dizia Carl Jung, corpo e mente juntos em tudo que você faz. Eu costumo dizer corpo, mente e alma juntos em tudo que você faz. Aqui é um lugar que eu fico assim. Acho que aqui é a minha melhor versão. E eu tento levar ela para... Eu escutei você falando também sobre alguém que perguntava assim, eu não me lembro mais o nome, mas por que ele era tão presente? Ele falava assim, porque quando eu descasco, você vai me contar essa história também, quando eu descasco uma laranja, eu estou descascando uma laranja, né? A gente está presente em cada momento da vida da gente. Isso. Essa é uma história que é só isso mesmo que você falou, é um mestre que era muito sábio, e perguntaram a ele por que ele era tão sábio. E ele disse que quando eu descasco uma laranja, eu estou descascando uma laranja. Toda a minha consciência está na casca, na faca, no fruto, todo eu estou aí. Que me lembra uma outra história muito bonita do Ramayana, se você me permitiu, um emenda. Professora, vou te permitir. E nossa plateia, você tirar uma foto dessa plateia, me conta. Essa história me lembrou nesse contexto porque mostra como são os seres que têm foco. Eles têm foco externamente, essa concentração, que dentro deles existe uma concentração muito grande no sagrado, no seu nome interno, nessa essência divina que todos nós temos. E essa passagem da história do Ramayana é a passagem mais conhecida e mais bonita. O príncipe Rama tinha lutado para recuperar a sua esposa, que tinha sido roubada por um ser meio demoníaco, que era Ravana. E ele conta com a ajuda de um macaco muito especial, enorme, chamado Hanuman. Esse Hanuman chega a salvar a sua vida, inclusive, a uma certa altura da história. É muito fiel a ele. Aí chega um determinado momento que Rama, que era o próprio Deus Vishnu, resolve encerrar a sua trajetória na Terra e voltar para os céus de Vishnu. E aí ele vai despedindo de todas as pessoas que ele tinha encontrado na Terra. Ele chega para esse macaco, que era Hanuman, e tira um bracelete maciço de ouro que ele tinha no braço e dá para ele como lembrança. E Hanuman, macaco que era, cheira o bracelete, quebra, mastiga, quebra de novo, joga aquilo fora e diz: Senhor, isso era uma enganação, parecia ter valor, mas não tinha valor nenhum.
E aí um dos generais de Rama, que estavam ao lado dele, Vibhishana, diz: você é um louco, macaco. Por que isso aí não tem valor? Isso era um bracelete de ouro maciço. Aí Hanuman diz: não tem valor porque não tinha escrito o nome de Rama em lugar nenhum. E aí Vibhishana diz: então você deveria jogar o teu corpo fora também, macaco. E aí ele vai com as unhas afiadas dele de macaco e rasga o próprio peito e abre. E quando você olha dentro do peito dele, não havia um único osso, única veia, uma única artéria, nada que não tivesse escrito com letrinhas: Rama, 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 Rama. Não havia nada dentro dele que não houvesse escrito Rama. Eu gostaria, às vezes, como imagem, eu sempre lembro dessa passagem linda, de como imagem, imaginar que dentro de mim está, em cada vértebra, em cada veia, escrita a minha missão, o que eu sou, onde eu quero chegar com tudo isso, esse sagrado que ilumina a minha vida, que dá sentido. Então essas histórias, elas são belas, e os indianos sabem muito bem disso, né? Que criam imagens. Eu quero imaginar como eu gostaria de ser. Eu me imagino abrindo meu peito, que nem Hanuman, e dentro dele gravado em cada vértebra o nome do ser a quem eu sirvo. Isso aí. Eu vou fazer uma pergunta de mãe. Então eu acho que a gente está nessa transição de que a gente volta, muitas pessoas estão vendo, principalmente com a pandemia, o que de fato é esse fio que nos segura de valores que são importantes. Mas só que a gente tem que dar certo, você tem que dar certo, você tem que ir entrar nesse mercado de trabalho competitivo. E a gente até pode perguntar o que é dar certo. E as mães no meio disso tudo. Complexo. É para outra entrevista essa? Não só as mães, né? A sociedade está toda um pouco baratinada, sem saber exatamente onde quer chegar. E é incrível que a gente possa... Às vezes acontece comigo, ao longo desses anos como professora, dos pais virem me pedir as coisas mais insólitas para ajudá-los na criação dos seus filhos. E muitas vezes já recebi pais me pedindo para fazer o filho brincar menos com joguinho. Porque joguinho é um vício, ele para de viver para viciar naquele monte de telas, não sai daquilo, enfim. E um dia eu fui olhar o tal do joguinho para entender por que o menino gostava tanto. Tive que examinar, porque eu não tinha resposta para dar aos pais, sem saber por que o menino gostava tanto do tal do joguinho. E aí eu fui ver uma coisa bastante interessante. O jogo, quando você liga ele, a primeira coisa que você tem que ter é um propósito. Onde você quer chegar com aquilo? É um Super Mario, por exemplo. Desculpem, mas é o único jogo que eu conheço. Eu amo Super Mario. É o único jogo que eu conheço. Zerei. Você liga aquilo, você tem que saber que você vai salvar a Princesa Peach. Imagina você entrar no jogo e não saber o que você está fazendo ali dentro. Que caos seria. E nós estamos meio perdidos porque a gente não sabe o que está fazendo na vida. Não tem um objetivo, não tem um propósito. Queremos salvar o quê? Quem? A nós mesmos, ao outro, a natureza, a vida? O quê? O que nós viemos salvar? O que nós viemos dar à luz? Não temos propósito. Imagina um jogo sem propósito. Porque eu percebo que o jogo está ficando interessante porque ele está copiando os atributos da vida. Outra coisa que eu acho interessante, o menino, quando quer ser um bom jogador, ele vai lá no tutorial e aprende com aqueles que jogaram bem o jogo, né, que souberam jogar bem. Poxa, a vida está cheia de pessoas que souberam viver bem. Houve grandes homens na história. Por que a gente não pode aprender com eles? A arte de viver, por que não pode aprender? Bom, se você tem um problema no seu televisor, você chama um técnico. Se você tem problema de saúde, você chama um médico. Agora, em relação à arte de viver, todo mundo se acha doutor? É mais complicado. Mais complicado. Carl Jung costumava dizer que é preferível, é mais fácil um homem começar do zero e desenvolver uma tecnologia que o leve à lua, do que começar do zero e desenvolver um conhecimento que o leve ao interior de si mesmo. É mais difícil. E se a gente pode aprender de quem viveu bem, por que não aprende? No jogo aprende, vai para o tutorial. No jogo, quando tem vários níveis de dificuldade, o jogo é até mais caro. Não é isso? É verdade. Você não dê um jogo fácil para um menino, que ele vai ficar com raiva de você. Ele gosta de jogo difícil, porque ele vai atingir outros patamares de perícia e vai esnobar para os amiguinhos. Eu cheguei no nível 5. Tá? Ele gosta, as dificuldades o estimulam. Na vida, as dificuldades a gente corre delas. Senta e chora. E quer empurrar para o lado e não quer viver. E não cresce nunca, não passa para outro patamar de perícia. E nem nota isso. Adorei.
Melina, deixa seu filho jogar. No jogo você tem lá um monte de ferramentas. Precisa de uma coordenação motora danada, né, para mexer naqueles botõezinhos, aquelas coisas todas. E você dá um pulo, o Super Mario cai atrás do bandido, pega ele pelas costas, aquela confusão. A vida, nós viemos com um monte de botões e ferramentas, de criatividade, de bondade, de empatia, de generosidade, de inteligência. Se a gente não sabe manejar essas ferramentas, não consegue jogar direito. Não consegue pular e cair atrás da adversidade e pegá-la pelas costas. Não consegue a melhor saída nas dificuldades. Não consegue a maneira mais criativa de resolver os problemas. Nós não desenvolvemos o domínio das ferramentas na vida. Por isso ficamos sempre derrotados. Você percebe que o joguinho se tornou interessante porque copiou os atributos da vida? Totalmente. A vida se empobreceu. E eu disse isso para esse pai. Olha, traz os atributos da vida de volta para a vida. Que o seu filho vai gostar dela. Porque senão a vida está tão insípida que ele vai fugir dela o tempo todo. Se não for para joguinho, pode ser para coisa pior. Se ele não for roubado por joguinhos, pode ser por coisa pior. Por coisas piores. Porque a vida se tornou insípida. Então, o que eu percebo é isso do que você estava falando. Né? Ninguém tem muita orientação, porque o que você está falando é óbvio se a gente soubesse bem o que é educar. Que tem a ver com formação e com informação juntos, não uma só. Se a gente soubesse que tipo de ser humano a gente está querendo formar, onde a gente quer chegar com isso. Mas para quem não tem um objetivo, não sabe que tem que salvar a princesa Peach, fica muito difícil saber o que vai fazer no meio do caminho. Nós somos todos meio perdidos. Eu preciso... A gente conversa muito, eu ficaria aqui horas. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Se essa árvore aqui fosse uma árvore que tivesse um guarda ali na porta e o Cristiano seria esse guarda e falasse assim quando você entrasse: você só pode entrar com uma coisa. O que você traz aqui para baixo da árvore? O que eu trago para baixo da árvore? Meu coração, com certeza. O coração que contém todos os mistérios que eu conheço e os que eu não conheço também. Os que estão adormecidos, os que estão despertos. Existe uma frase de um filósofo que eu gosto demais, acho muito bonito, uso muito nas minhas palestras, que ele diz: você deve perder o seu coração durante o dia, depois ir em busca dele. E você descobrirá que o seu coração é o coração de todas as coisas. Então perde o seu coração no trânsito, perde o seu coração na hora que você estaciona o carro, na hora que você abre a porta do elevador, na hora que cumprimenta as pessoas, sai deixando seu coração impresso ali. Você vai depois olhar e vai ver que o seu coração é o coração de todas as coisas. Em tudo havia uma parte de você. Em tudo havia algo que você atesourou. Em tudo havia vida. Então, se você está em algum lugar, não se esqueça de levar junto o seu coração. Deixe o carimbo do seu coração em cada degrau da escada por onde você passou. Que lindo. Professora, eu nas minhas conversas com o meu ego, quando ele me perguntava se eu ia me sustentar aqui do lado, ele, na verdade, ele afirmava: você não vai se sustentar lá. E, de fato, eu escutei ele alguns momentos e fiquei apreensiva, assim. Me preparei muito para estar aqui, para que eu não chegasse com medo, que eu não ficasse ansiosa e que, principalmente, eu não fechasse aquela porteira arrependida por não ter falado alguma coisa. Então, eu realmente me abri aqui. E eu me estruturei para tentar te sustentar. E o que me sustentou aqui não é o que eu sou hoje, é o tamanho que eu quero ser. Isso que me sustentou. E que se algum momento eu titubeasse aqui, que eu tivesse dúvidas, eu trouxe cada uma dessas pessoas que estão aqui, que eu não preciso conversar, que eu tenho certeza que elas mandam para mim assim: você é capaz. São pessoas muito especiais. Então eu estou muito feliz por ter me sustentado ao seu lado. Da minha forma verdadeira. Você tem uma construção muito grande. Alguns tijolos aqui, se eu rasgar, estão escrito Lúcia. Se eu rasgar o peito, vão estar escrito Lúcia. Então, minha gratidão, assim, minha e dessa árvore. Que eu siga, assim, você é mais uma confirmação que é um caminho que eu não quero deixar que ele exista. Eu tenho uma coisa para te entregar, que eu quero que você leve
E tem um lugar especial que você leva essa energia da árvore. Eu não queria me emocionar desse tanto, mas... Então isso aqui é que você leve a luz da árvore para sua casa e guarde num lugar especial. Que lindo! Para que você não esqueça que você esteve aqui, que eu tenho certeza que isso que você deixou aqui, a árvore nunca vai esquecer, essas pessoas que estão aqui vão ficar marcadas. Muito obrigada. Agora eu deixo para você, que eu já te falei que eu fico horas te escutando, então que você feche da forma que você... Assim, eu sou uma privilegiada, porque eu me sinto aqui como representando milhares de pessoas que gostariam de te dar um abraço e te falar assim, obrigada por ter me transformado. Não só brasileiros, eu acredito. Quero que você receba toda essa energia. Vou te dar um abraço no final, mas eu queria que você finalizasse. Muito obrigada. Eu não sei por que razão exatamente, mas me deu vontade de contar para você, para vocês que nos ouvem, um sonho. Então vamos lá. Um sonho que tive em uma ocasião que foi tão forte, tão nítido, que para mim foi como uma experiência. Eu sonhei que por alguma razão eu estava grávida e não queria que a criança nascesse, não sei por que razão. Estava assustada em um determinado lugar e começava a sentir as dores do parto. Mas a dor maior é que eu segurava a minha barriga e não queria de jeito nenhum que aquela criança nascesse. Então a dor do parto vinha e a dor que eu fazia para tentar reter aquele parto era ainda muito maior. E eu, num determinado momento, me dava conta que eu estava tentando impedir algo que seria bom, que seria belo, que iluminaria a minha vida e que por alguma razão eu não queria deixar que aquilo nascesse. E eu fiquei com essa associação desse sonho, que as minhas piores dores são alguma coisa muito bela que eu não estou querendo deixar nascer. Como a vida é toda simbólica, sempre que me vem uma dor, me vem essa lembrança. Algo belo que eu estou tentando reter e não deixar nascer. E eu espero passar para vocês essa sensação, que a maior parte das nossas dores é você ali segurando o parto, impedindo que ele aconteça. E que a gente tem muita coisa bonita para dar à luz ainda, com ar craseado, presentear a luz. Temos, sobretudo, a nós mesmos, cada vez mais despertos, cada vez mais completos. Ainda não terminamos de fazer o parto de nós mesmos, para presentear essa nossa vida à luz. Quanto mais o fazemos, mais justificamos a nossa presença na vida. E é isso que eu gostaria de deixar. Te agradeço muito por essa experiência tão bonita, essa árvore linda, esse lugar tão agradável. E conte comigo sempre. Parabéns pelo seu projeto e conte comigo sempre. Muito obrigada. Posso dar um abraço? Claro. E aí, o que você achou? Muito bom, né? Deixe seu comentário, é importante. E quero te agradecer de coração por ter ficado até aqui conosco no canal Mente Forte 100. O professor Cícero Bispo agradece. Muito obrigado e até breve. Assista os outros vídeos também do canal e fique à vontade para comentar. Obrigado, gratidão.